estamos iniciando o Repensar, um programa que tem como finalidade levar você a refletir sobre novos conceitos, novas formas de encarar velhas questões, enfim, de refletir sobre a vida e sobre todos nós. Hoje nós estamos contando com um convidado aqui muito amigo, muito querido, que é João Berbel, que nos traz um livro também, um livro bastante interessante, que é o Evangelho de Darúbio, psicografia de Darúbio da Galileia. Bom, João, é sempre uma alegria tê-lo conosco, é muito bom realmente tê-lo conosco, viu, João? Para nós também é uma satisfação muito grande, mas muito grande mesmo, né? Essa oportunidade que vocês nos dão da gente estar aqui, para a gente falar um pouquinho, né? Principalmente desse livro, principalmente quando o assunto é Jesus, né? Verdade, nossa. Quando o assunto é Jesus, as coisas mudam, né? Porque existem muitos médios, muitos pastores, padres e sacerdotes que nos elevam até Jesus. Mas de Jesus até Deus, nós só conhecemos Jesus. Verdade. Então, por isso que quando esse assunto, para falar desse livro, desse evangelho, a gente sente aquela dorzinha no coração, aquele pezinho no coração, e aquilo se transforma numa satisfação, numa alegria tão grande, né? Que a gente tem aquela emoção, tem aquela coisa gostosa que sai dentro da gente, né? Bom, esse livro aqui diz Revelações Inéditas de Darúbio da Galileia sobre a vida e a missão de Jesus. O que quer dizer isso? A gente vai saber coisas aqui novas nesse livro, João? Com certeza. Veja bem, é um documentário mediúnico. Então, quando os espíritos se prepararam para nós fazer esse livro, né, que é o Darúbio da Galileia, e nós começamos a trabalhar, então eu vi, mas meu Deus, por que não escolhe um médium que tem um conhecimento melhor do que o meu? Não escolhe um médium que pode fazer com que essa obra gira com a intensidade mais grande dentro do planeta, para poder ajudar as pessoas necessitadas? Por que eu? E aquela pergunta foi firme, né? Mas essa questão você fazia para você mesmo? Para mim mesmo e para a espiritualidade também. Certo. Porque a gente é uma responsabilidade muito grande. Você não sabe o que é escrever um evangelho. Você escreveu um romance, você escreveu um livro, você escreveu as obras. É muito diferente. Agora você escrever uma história verídica de Jesus. Verdade, é uma de Nazaré. Responsabilidade muito grande. Então a responsabilidade é muito grande nas nossas mãos. Então eu garanto que eu senti, mas senti muito peso, muito grande nos nossos ombros. Né? Mas meu Deus, né? Porque vai contar a história de Jesus em criança, as curas que Jesus fez quando ele era criança. E que não estão nos outros evangelhos. Certo. Certo? E muitas coisas de Jesus que as pessoas não sabem. Certo? Mostrando aquele Jesus homem. Não aquele Jesus Deus, que você não pode tocar nele. Não naquele semideus. Mas aquele Jesus que deixou o seu sangue lá na cruz. Que derramou o seu sangue. Tem uma passagem muito bonita aí, na hora que ele pega o sangue, que ele está chorando, que ele pega o sangue e cheira o sangue dele. E fala, ó terra, em ti derramarei o meu sangue para que o meu amor germine em vós. Certo? Depois ele ora em cima de uma pedra, vem um passarinho, chama de pergaminho. Ele começa a pisar no sangue de Jesus e desenha o rosto de Jesus na pedra. Aí Jesus olha para a de pergaminho, não chores por mim. Chore por vós mesma, chore pelos filhos da terra, mas não chore por mim. Ó ave santa e sagrada, em ti identificarei a minha história. Depois aquela avezinha era João Batista. Certo? É uma história muito bonita mesmo. É um evangelho num romance. Romanceado. Então, eu escrevi Livro dos Fluidos, escrevi obras de Galileu Galilei, escrevi um tanto de coisas que você nem imagina. Eu tenho mais de 150 livros editados. Eu já escrevi muita coisa mesmo, mas uma coisa que não me chamasse tanta atenção, uma coisa que me deixou assim, é este livro. Porque este livro é especial. Portanto, qualquer entidade, você está entendendo? Que sejam hospitais, que trabalham dentro da caridade, como André Luiz, né, a Fundação André Luiz, e outras obras espíritas, não espíritas, até mesmo tem um pessoal que está levando para estar em italiano, né? Tem direitos autorais nós sem nós cobrarmos nada, certo? Por quê? Porque
é um livro que veio para mudar, para mostrar aquele Jesus. Eu te garanto que eu fiquei tão entusiasmado e me lembro um dia em que quando eu havia fazido uma palestra numa cidade próxima de Franca, já conto essa história por todos os lugares onde eu vou, por causa desse livro, em que no momento era para falar de amor, eu senti o perfume da espiritualidade. Então chegando em casa, nós viajávamos na Piracombi, chegando em casa achei que eu queria sentir o cheiro de Jesus também, o perfume de Jesus, porque era o cheiro da espiritualidade. Como eu encontrei o Dr. Alonso perto de mim na hora que eu estava deitando, porque quando eu vou dormir, vou deitar, vou fazer minhas orações, eu deito. Eu durmo, porque dali eu já desdobro, você está entendendo? Já faço o que eu tenho que fazer. Então eu já deito na cama, preparo para dormir. Eu preparei o Dr. Alonso do nosso lado. E o Dr. Alonso estava chorando. Eu disse, por que choras, meu bondoso Senhor? Ele disse, João, há pouco eu tive com Jesus. Eu pensei bem na minha ignorância, Maria Zilda. Se eu fizesse aquela oração com bastante força, com bastante intensidade, eu senti o perfume de Jesus. Mas imediatamente me arrancaram do corpo e me levaram lá na calçada, lá debaixo de uma ponte, onde estava a família dormindo. Né? Eu cheguei, tinha uns papelões por baixo, dormi em cima dos papelões, e com os cobertores, por cima dos cobertores, mais papelão. Eu cheguei e levantei aquele para cima. Vi aquela baforada, daquele cheiro de pessoas que ficam sem tomar banho. Aquilo foi tão ruim pro meu estômago embrulhou. Voltei para o corpo e continuei firme. Quero sentir um pouquinho do cheiro e perfume de Jesus. Aí eu vou sentir. E mergulhei naquela oração, tudo lá, com aquela intensidade, com aquela força tão grande. Mais uma vez me tiraram do corpo. Me levaram onde encontravam as ruas, que nós chamamos de beco lá no interior. 3 pessoas. 2 homens e uma mulher sentada no meio-fio, já bem, esses homens bem embriagados, bem tonto mesmo. Eu aproximei dele. Você sabe que é cheiro de pinga, que é cheiro de cachaça, que é cheiro azedo mesmo. Não sei se você teve a oportunidade. Sim. Eu cheguei perto daquela pessoa, aquele cheiro veio. Eles estão... sentei perto da mulher ali, para poder ajudar aquela mulher. Vi aquela ferida na perna. A ferida tinha até bicho nas pernas, aquele cheiro de carne podre, carne de decomposição, aquele cheiro ruim, mas me estragou tudo o estômago. Eu voltei para o corpo e vi que realmente eu não tinha condição nem de fazer o passo naquelas pessoas, como é que eu ia sentir o perfume de Jesus? Aí, para terminar minhas orações, eu fui fazer minhas orações, para terminar as orações, me tiraram do corpo outra vez. Eu fui, não sei lá, se era uma fazenda, se era um sítio, era um lugar muito bonito, muito gramado, né? Aquelas árvores enormes, aquelas florzinhas de volta daquelas árvores, cada florzinha de uma cor. E que gramado bonito. Chegou um monte de jovem e disse, ó o médium, João Berbel. João Berbel. João, nós vamos terminar essa história já. Vamos deixar isso aí um pouquinho em suspense. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com essa história de João Berbel. Estamos de volta com o Repensar, hoje falando sobre o livro O Evangelho de Darúbio, que traz revelações inéditas sobre a vida e a missão de Jesus, ditado pelo espírito Darúbio da Galileia e psicografado por João Berbel. E nós estamos aqui conversando justamente com o médium João Berbel. Bom, João, você estava contando a sua história. Você estava lá, você foi retirado do corpo novamente e foi lá na fazenda, é isso? Isso, não sei se era uma fazenda, se era um sítio, se era uma chácara, era um lugar muito bonito. E tinha um grupo de jovens. Aquele grupo de jovens se uniu assim, e falou assim, João Berbel, fala para nós de amor. E eles sentaram naquela grama. Eu comecei a lembrar daquelas parábolas de Jesus, aquelas histórias que Maria contava para Jesus, depois Jesus fez aquelas histórias em parábolas, né? E aquele silêncio total, eles gostando daquilo ali. Terminei aquele bate-papo com aqueles jovens ali. Um deles levantou do meu, um jovem muito bonito, levantou, veio e me abraçou forte, veio na minha direção e me abraçou. Eu cruzei os braços dele assim, abracei forte. Eu senti o coração dele batendo no meu peito. Ele falou no meu ouvido assim, João, eu tenho HIV, eu tenho AIDS. Na hora que ele falou aquilo ali, Maria Isilda, deu aquela sensação e eu sortei aquele abraço. Sei que eu sortei aquele abraço, ele chorou. Eu quis abraçar novamente, ele não aceitou. E as lágrimas decorreram no meu pescoço. Eu voltei para o corpo e vi que realmente eu estava muito longe de Jesus. Aí o doutor Alonso já estava ali do meu lado. Senti as energias do doutor Alonso, a vibração do doutor Alonso ali, e desdobramento. Ele falou assim, João, vamos trabalhar. E nós fomos. Saímos por aquela cidade, entramos numa estrada, de repente aquela estrada de pedra, e tinha uma pedra que parecia um banco. Estava convidando a sentar naquela pedra.
Nós sentamos naquela pedra ali e ele falou assim, João, nós vamos em um determinado local, só que você vai universalizar o teu amor. Você sabe o que é universalizar o amor? Não. Eu também não sabia. Perguntei para o doutor Alonso e disse, doutor Alonso, o que é isso, universalizar o amor? Ele falou assim, todas as pessoas que você tocar, você vai imaginando que você está tocando na sua mãe, nos seus irmãos, que você está tocando na sua esposa, que você está tocando nos seus filhos. Certo? Lá é uma comunidade de pessoas que precisa muito da sua ajuda. Certo? Se você fizer isso, você vai ver que você vai conseguir. E aquilo fui pensando naquele assunto, doutor Alonso, nós estamos conversando, vamos embora. Chegamos lá num desfiladeiro, olhei do lado uma caverna grande, era um leprosário. Daquele sistema de leprosários antigo, né? E começamos ali, eu vi uma velhinha sentada na pedra, cabeça branquinha, tadinha. Imaginei que aquela velhinha fosse a minha mãe. Aí eu toquei a minha mão no rosto dela, minha mão ficou cor de lilás. Ficou azulzinha assim. E aquele tecido do rosto dela foi compondo. De repente estava com o rosto perfeitinho. Tinha ferida na perna, toquei na perna dela também, a ferida da perna dela sarou. Mas esses são todos espíritos, é isso? Desdobramento, é tudo espírito, tudo lá no plano espiritual. Desencarnado. É desdobramento. Ou poderia estar até reencarnado. Poderia estar reencarnado, certo. Certo, no plano espiritual. Então fui tocando aquelas pessoas, fui tocando aquelas crianças, imaginando estar tocando meu filho, tocando... Eu sei que foi aquela coisa gostosa. Eu sentia tão feliz porque eu olhava para minha mão, ela ficava azulzinha. E na medida que ela ficava azul, saía aquela energia. E as pessoas se curavam na hora. Era aquela coisa mais gostosa, mais bonita. E o doutor Alonso feliz. Chegou um ponto que aquele cheiro daquela carne podre, daquele cheiro ruim, não me incomodava mais. Senti aquela alegria, aquela felicidade. De repente, Marizida, olhei no canto da caverna assim e vi um senhor, cabelo dividido ao meio, cabelo mais alto do que um pouco para baixo dos ombros, barba cerrada, os olhos dele eram claros. Não sei se era azul, se era verde, a cor que era, não me pergunta que eu não sei. Ele olhou para mim, e eu olhei para ele, senti aquele choque, e ele sorriu para mim. Na hora que ele sorriu para mim, imagina uma pessoa vem, coloca uma bomba dentro de você e explode. Parece que me explodiu inteirinho por dentro. Foi aquela explosão, eu em espírito ali, desdobramento, não conseguia me conter, não conseguia manter em pé. Eu não conseguia. Eu ia caindo assim, o doutor Alonso me segurou com os braços, me segurou na mão. Foi me erguendo aos poucos, e aquele homem saiu para o outro lado da caverna. E eu queria conversar com o doutor Alonso, não tinha voz para conversar com ele. Porque quando você está desdobramento, você vê o espírito normal, igual nós dois estamos conversando. Agora, quando você está no plano carnal, não, você sente as energias, as vibrações, sente os fluidos que estão ali. E o doutor Alonso do meu lado ali, olhando para o doutor Alonso. E o doutor Alonso falou assim, João, eis aí, o Cristo, Filho do Deus vivo. Certo? Aquele foi aquele choque tão grande para mim. Aí, minha amiga, eu posso te afirmar sem medo de errar. Olha a minha ignorância. Eu fui procurar Jesus dentro das religiões, dentro dos templos. Fui procurar Jesus em perfume. Esqueci que o cheiro de Jesus era o cheiro do mendigo que estava caído descalçada. Verdade. O cheiro de Jesus é aquela família que estava debaixo da ponte. O cheiro de Jesus é aquelas criaturas em equilíbrio por causa do alcoolismo. Porque ele nos disse, tive fome, deste-me o que comer. Tive sede, deste-me o que de beber. Tive nu, me cobriste. Tive enfermo e fosse me visitar. Então, minha amiga, se nós perguntarmos para ele até hoje, Jesus, quando foi que nós te encontramos numa dessa situação? A mesma forma, ele vai nos responder. Todas as vezes que deixar de fazer a um desses pequeninos, será a mim que está deixando de fazer. Então, hoje eu pude perceber por que nós tivemos que escrever esse livro. Mostrar esse Jesus para a humanidade. Mostrar esse Jesus para os homens. Não é aquele que está nos altares das igrejas. Não é aquele que está dentro dos templos religiosos. Mas aquele Jesus que disse que caminharia conosco na onde que nós estivéssemos. Que nós tivéssemos fé. Que Ele não nos abandonaria. Então a gente vê esses irmãos que muitas das vezes enfrentam essas reencarnações tortuosas, através do sofrimento, de passar pela mendigância, de ter que morar numa calçada. Mas sempre sabemos que Jesus está ao lado dessas pessoas. Por mais que ele sofra, por mais que seja, que tenta ser diferente perante a sociedade. Mas este é o Jesus. Este é o Jesus que está nesse livro aqui.
que eu passo para vocês. E ao mesmo tempo, né, João, é o Jesus que disse que nós poderíamos fazer o que ele fazia, né? Porque você estava trabalhando em nome dele e fazendo o que ele fazia ao tempo em que ele esteve conosco e evidentemente que ele continua fazendo até hoje, né, João? Depois dessa visão, minha querida amiga, eu nunca mais quis nem saber de ver Jesus. Se você vê a energia que é tão grande e o tanto que as nossas energias é baixa, ela explode, arrebenta com a gente, acaba com a gente. Eu espírito, eu mal me contia, certo? Imagina se Jesus materializasse ou aparecesse para nós, que ele explodia que esse estúdio, que nós queimava a nossa vista, igual aconteceu com Paulo de Tarso. Isso é isso que eu ia falar. Você testemunhou, né, o que Paulo passou, né, João? Porque só que ele ainda viu na situação de encarnado. Por isso que a vista queimou a retina do olho dele. Lhe foi tirada a visão, né? Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo, mas a gente quer convidar você a participar conosco do Clube Amigos da Boa Nova, para poder colaborar com a TV Mundo Maior, para que ela chegue a mais lugares, levando essa informação extraordinária, que é a doutrina dos Espíritos. Ligue 0800 12 18 38 e junte-se a nós. Se associe ao Clube Amigos da Boa Nova. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Estamos recebendo hoje o nosso querido amigo João Berbel, falando sobre o livro O Evangelho de Darúbio, ditado pelo espírito Darúbio da Galileia e psicografado, evidentemente, pelo João Berbel. Bom, João, vamos falar um pouquinho do que tem nesse livro, quem foi esse espírito que traz essa maravilha que é a vida de Jesus, né? Porque falar de Jesus é sempre muito bom. Nós falamos, esquecemos do conteúdo do livro, né? Traz a história de Jesus quando ele era criança, as dificuldades que José e Maria passou com Jesus no Egito, né? É uma história muito bonita mesmo de Darúbio, né? Traz as curas que Jesus fazia quando ele era criança, teve cura que Jesus fez quando ele era criança, certo? Tem a morte de José, né, nos braços de Jesus, que são muito bonito mesmo. É um livro, é uma coisa maravilhosa. É de emocionar, então. Graças a Deus, se hoje eu não puder chegar em casa, tiver que partir o plano espiritual, eu já sinto que a minha missão por este livro já está cumprida. Cumprida mesmo, estou muito feliz e muito alegre de lançar. Mesmo porque saber, depois que nós escrevemos esse livro todo, vão 5 livros, né? Esse aqui é o último, esse aqui é o Evangelho, é o último, né? Nós escrevemos Virtudes de Maria, né? Escrevemos Jesus e Madalena, A Voz que Clama no Deserto, Luz Eterna e Evangelho de Darúbio. Todos pelo espírito de Darúbio. Darúbio. Quem foi Darúbio da Galileia? A última reencarnação dele foi o Padre Pio. E quem foi Padre Pio? Foi um espírito de um conhecimento muito grande. Hoje na Itália, por todo canto da Itália, ele é considerado como santo. Por quê? Porque ele esteve preso pela Igreja Católica, certo? Ele fez um devoto de pobreza, sempre de ajudar as pessoas necessitadas. Ele era um médium de cura. Como na época todos os médios de cura eram perseguidos. Hoje nós temos a facilidade de estar aqui diante de uma câmera de televisão, falando dessas coisas que nós estamos falando hoje. Se fosse alguns anos atrás, nós não poderíamos, seríamos perseguidos, tanto eu, tanto quanto você. Então hoje ser espírita virou moda. Sim. Mas naquela época, Padre Pio ainda como padre dentro da Igreja Católica. Ele foi preso, ficou 8 anos preso. Só que ele nunca falou uma palavra em defesa dele própria. Ele nunca se defendeu e ele tinha os buracos nas mãos, que era a chaga de Jesus, né? Que eram os buracos que Jesus tinha. E quando ele orava, que ela sangrava, né? E ele sentia muita dor. E toda dor que ele sentia, ele ainda falava. Toda dor que eu tiver nesse mundo não é nem um pouquinho daquilo que Jesus sofreu na cruz para nos mostrar o que é o amar as pessoas. Né? É um exemplo extraordinário. Então, um padre que sobreviveu, começou nos seus primeiros anos de vida, sendo perseguido pelos espíritos malfeitores que transformavam em lobo, perseguia ele. Para ele levar da perseguição, teve que transformar num padre. O nome dele era Francisco, né?
Depois ele mudou para Pio de Petrecina, tem mais ou menos assim, a língua não dá para falar muito bem direito, mas é mais ou menos isso aí. Então é esse espírito iluminado, né? Que está sempre do nosso lado. Esse espírito que traz uma luz tão grande e que está sempre prestes a nos ajudar. Quantas pessoas nos procuram lá, né? Inclusive esses livros, tem um amigo nosso levando para a Itália, vai editar eles em italiano, né? Fabuloso. Então a gente está assim muito feliz e muito contente mesmo de poder ser o instrumento, né? Fazer um pouquinho. Eu poderia, que eu te falei, se vocês tivessem encontrado um médio melhor, às vezes a obra seria até melhor, mas eu fiz o que eu pude. Mas eu Dentro acho... dos meus conhecimentos, eu fiz o que eu pude para poder trazer esse presente à humanidade. Mas a gente também sabe, né, João, que a doutrina nos fala que hoje você, como você mesmo diz, hoje você está com pouca cultura, ou com pouca conhecimento, né? Mas o espírito já tem uma vivência grande e já tem condição de fazer, porque senão não estaria fazendo, né, João? Justamente, a gente passa por muita dificuldade para a gente não ter estudado um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de conhecimento, né? Então a gente encontra muita dificuldade, mas graças a Deus eu tenho essa figura notável, que é o Padre Pio, o Dr. Ismael Alonso, o Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Balsanufo, né? São espíritos ligados na cura, né? Que são dentro da doutrina espírita, são aqueles espíritos que estão na frente para poder ajudar, fazer com que aqueles outros espíritos também venham trabalhando, né? Então a gente fica muito feliz e muito contente mesmo, né? Mas como você mesmo diz, João, aquele que ama está acima daquele que só conhece, não é? Acima que eu digo assim, tem facilidade, porque quando você ama, quando você tem boa vontade, quando você está disposto, quando você se entrega ao trabalho... Quem deixava essas informações, lá no tempo de Jesus, era Paulo de Tarso, né? Eu posso falar todos os idiomas da terra, posso falar as línguas dos anjos, posso ter o dom da profecia, mas se eu não tiver caridade, nada eu sou. Verdade. Posso pegar tudo que eu tenho, distribuir, dar aos pobres, mas se eu não tiver amor, sou como um sino que soa. Então... é isso. Eu acho que a simplicidade é a grande chave da felicidade, né? A humildade é a que nos eleva. Né? Então, por isso que eu luto muito para tentar ser simples, filha. Porque às vezes falta de cultura não é simplicidade. Pobreza não é simplicidade. Isso, muito bem esclarecido, verdade. Não é nada disso, a gente tem que lutar para cada vez ter mais isso. O próprio Chico, que era o exemplo de humildade, que eu tive a oportunidade de estar perto dele, né? E ele sempre deixava isso. Quando ele desencarna, a primeira mensagem dele, eu deveria escrever menos e amar mais. Então, e o Chico também tinha uma escolaridade baixa, né, João? Mas tinha o amor no coração, tinha a humildade, tinha os requisitos necessários para fazer o trabalho em prol da humanidade, né? Da última vez que nós tivemos o contato com o Chico, numa cirurgia espiritual que nós fizemos nele, né? Que ele já fazia 5 anos que estava sem trabalhar, depois ele voltou a trabalhar através dessa cirurgia. Então ele nos mostrou, né? Depois que eu fui encontrar com ele, que acabou aquele desdobramento, que passou 30 dias que eu já estava trabalhando, que eu fui encontrar com ele, que eu estava lá fora, aquela multidão para encontrar com o Chico, eu lá fora também no meio da multidão, e o Chico mandou chamar lá fora. E o que me chamou muita atenção, que mandou chamar o médium João Berbel. E ninguém tinha me chamado de médium. Então, pois é. Eu ser chamado pelo Chico, eu entrei para dentro, ele com aquela dificuldade, com a mãozinha segurando a outra, né? Pegou minha mão, com a mão segurando a mão dele assim, pegou assim, a minha mão assim, levou e beijou minha mão. Eu também beijei a dele, ele olhou para mim e falou assim, João, meu filho. Ele era carinhosamente, falou assim, João, meu filho. Eu não me realizei matrimonialmente, não, mas eu criei 3 famílias. Primeiro os meus irmãos, meu sobrinho e meus filhos adotivos. Muito bom. João, você vai escrever muito, você vai ser muito famoso. Cuidado, João. Lembra da humildade, do amor. Então, só aquilo que a gente pega daqueles espíritos iluminados, né? Que Deus está lá em cima. Depois eu escrevi Chico no Além, um livro que se chama Chico no Além, que lá em Pedro Leopoldo tem as estantes de livro. E lá, junto com os livros do Chico, junto com toda a coleção dos livros do Chico, está o livro do João Berbel, o Chico no Além. Muito bom. Que me deixou assim muito feliz e muito contente, né?
E saber, mais contente ainda, Marisilda, saber que neste momento Ele está junto conosco. Muito bom. E nós queremos agradecer você, viu, João, por tudo que você tem nos dado de bom. Nós agradecemos demais a Deus e a Jesus, agradecemos o Pai por essa oportunidade, pela água que nós bebemos, pelo alimento que nós comemos, pelo corpo que foi concedido a nós, para que nós viéssemos nessa escola terra para aprender. Então nos resta agradecer demais a Deus, e agradecer a Deus também por ter nos enviado a este Jesus, e com Jesus essa eterna codificação de amor, que nunca há de passar. Com Jesus e por Jesus, filhos de Deus, que a luz de Jesus ilumine a todos. Muito bom. Nós ficamos por aqui, contamos com você no próximo programa, se Deus quiser. Até lá.